pessoal, tudo bem? Começar mais uma videoaula aqui. Hoje eu vou falar sobre de uma evaporadora, né, um ar-condicionado. O documento que eu criei aqui foi no dia 9/11/2019. Qual era o problema dessa placa? Essa placa, segundo o cliente, ao colocar o ar-condicionado para funcionar, assim que ligava, ele acionava o ventilador diretamente e não parava, né? Ou era o ventilador ou era o compressor, ele acionava sem parar. Ele me disse que o problema estava no relé. Só uma advertência aí, nunca achar, né? Porque existe o técnico eletrônico que faz a visita, vai lá e troca peça. E existe o técnico eletrônico que faz o reparo, né? Na peça, né? O técnico eletrônico especializado que vai fazer o reparo na placa deve ter o seu valor, porque veja só, nenhum dos relés estavam ruins. E aí o que teve que ser feito? Teve que ser feito parcialmente a engenharia reversa da placa para fazer todo o diagrama elétrico para entender a placa. Então isso é a diferença. Veja só a questão da dificuldade e a solução. Primeiramente, onde eu ligo essa placa? Então tem que descobrir. Então através aqui do varistor você pode seguir a linha e verificar aonde que é a ligação do AC1 e do AC2, que vai ser nos pontos do varistor. Esse é o primeiro ponto que um técnico eletrônico, ele especializado, ele tem que saber. Segundo passo é saber distinguir a tensão alta da tensão baixa, né? Então veja só, toda a tensão alta era somente aqui para alimentar os relés, tá? Ela não alimenta os reguladores de tensão e gera baixa. Essa placa em especial, ela não tem um chopper, né? Ela não tem um transformador, tá? E ela também não usa fonte fast. Então eu falei de 3 tipos de fontes e ela não usa nenhum tipo de fonte, tá? Ela só usa um filtro capacitivo, onde faz a supressão de ruído para que os relés não acionem de forma indesejada, mas não era esse o problema, tá? O capacitor dela estava bom aqui de polipropileno. As bobinas do relé estavam tudo normal também, existem testes aí no canal, né? Dá uma olhada no playlist de teste de componentes eletrônicos que você vai encontrar aí no canal. Bom, foi testado também aí o regulador de tensão, o LM7812 e o LM7805. Foi encontrado um defeito no LM7805, ok? Era para estar marcando 5 volts, estava marcando 4 e uns quebrados, então estava abaixo do que era para marcar. Então aqui era um dos problemas. Segundo problema, o drive, né? Embora vocês vão ver que nós também cometemos erros, eu acabei queimando um dos drivers, mas troquei os 2 drivers, mas provavelmente o drive estava queimado, porque o driver ele é o responsável para fazer os acionamentos do relé através do pulso do microcontrolador, tá? Então foi feita toda a engenharia reversa, vou explicar um pouquinho aqui sobre a engenharia reversa. Entrada do AC1, do AC2, que vai passar pelo fusível, aí passa pelo capacitor, né? E enfim, aqui é só para fazer a alimentação aí nos relés, tá? Já essa outra parte no CN4 é onde nós temos a entrada do trafo, né? Um transformador tem que ser acima de 12 volts, ou acima de 12 volts, tá? E aí esse transformador tanto faz a polaridade na ligação, mas é os 2 pinos da ponta, vai passar pela ponte retificadora e depois vai passar pelo filtro capacitivo aqui, né? O C19, que é para poder tirar o ripple. E aí nós temos uma tensão de 7812, que é gerada aqui, alimenta o buzzer também. E temos a 7805, que vai alimentar o resto do circuito, inclusive o microcontrolador, né? Esse é o diagrama elétrico. Agora vamos mais um pouco mais da resolução aí, né? Do serviço que foi feito. Para fazer a alimentação dela, AC1 e AC2 que vai na tomada, né? Que liga direto na tomada esses fios aqui, AC1 e AC2, tá? Ele tá marcando aqui, ó, letra N e letra L. Ele tem um regulador de tensão de 12 e um regulador de tensão de 5. Pode ser alimentado aqui com um transformador, tá? Sendo aqui o alternado dele, tá? Tanto faz o lado, porque o transformador gera corrente alternada. Você vai colocar nesse primeiro pino e no segundo pino a saída do secundário do transformador.
uma fonte aí de 12 volts, de 14 volts nessa bagatela, tá? Porque aí o regulador de tensão vai manter 12, né? Agora se você botar 6 volts, como é que o regulador de tensão vai manter aqui, por exemplo, 12 volts? Não dá, né? Então o que você pode fazer para alimentar? Jogar diretamente 12 volts aqui, ó. Você pode jogar 12 volts aqui, ó, nesse capacitor, que é um capacitor C19 de 1000 microfarad, tá? Você joga aqui nesse ponto, se você seguir a linha, tá aqui, ó, no GND, tá? E você joga nesse ponto aqui no outro lado o VC100, né? Eu estou usando uma fonte de bancada com 12 volts e eu liguei ela direto, tá? Aqui. E como ela tá vazia, tá sem periférico nenhum, ela tá dando um consumo ali de 40 miliamperes. No LM7812, o pino do centro e o terceiro pino, né? Ou seja, o segundo e o terceiro pino, ele tem que ter os 12 volts. Aqui na de 5, que alimenta o microcontrolador, que está aqui, 5 volts. Se eu virar a placa ao contrário, cuidado para não levar choque, né? E colocando aqui na escala volts alternado, eu posso pôr até na de 200, que aqui é 127 volts. Esses dois pinos aqui, ó, tá chegando lá, né? Corrente alternada, né? O 126 volts, 127. Nós temos aqui, ó, esse capacitor de polipropileno. Você pode ver que essa placa não tem transformador. Então não é uma fonte chaveada. Também não é uma fonte com transformador. O AC1 ele vem aqui, passa pelo fusível. Cai aqui, que aqui é o capacitor. O AC2 ele vai direto para o capacitor aqui. Então não é o problema do capacitor, porque ele não está em série, ele está em paralelo. O problema não está no capacitor, não está na entrada, não está no fusível. Bom, eu vou falar o que foi feito aqui nessa placa. Eu troquei essa peça aqui, né, tá? E essa peça aqui também. Troquei o regulador de tensão, que estava alterado. Ele não estava queimado, mas era para dar 5 volts. E ele estava dando 4 e pouquinho, né? É o 7805, regulador de tensão. Feito isso, para essa placa funcionar, bom, agora eu vou ligar, ó, do regulador de tensão de 5 volts. E como pode ver, tá lá os 5 volts presentes, né? Conectei a placa e vou falar uma coisa importante sobre essa placa, tá? Para quem for mexer com essa placa de ar-condicionado. Na bobina do relé, não existe um diodo de proteção. E aí você não sabe qual lado você põe o positivo e qual lado você põe o negativo. Simplesmente escolhi um dos lados aqui na bobina e coloquei, né? E aí ele atracou o relézinho aqui, tá vendo? Ó, esse é o comum, que é o do meio. Aqui é o normalmente fechado, normalmente aberto. E aqui é a bobina do energia, né? Que vai receber o sinal desse CI, né? De alimentação, um GND. E ela vai precisar de um pulso que vai vir desse CI aqui e vai fechar o relé. Bom, o que eu fiz, tá? Eu não prestei muita atenção, mas fica a dica para os amigos. Eu acabei colocando positivo e negativo, depois eu inverti negativo e positivo. Com a placa toda desligada, achei que não haveria problemas de queimar. Mas tem problema, tá? Você energiza aqui com 12 volts, se você inverter, você queima o CI, tá? Foi o que aconteceu comigo. Para testar esse relé, aconselho todos tirarem fora da placa, ok? Ele queima esse cara aqui. Vou mostrar aqui o modelo. E eu acabei trocando os dois. Troquei esse outro que também é do mesmo modelo.